Não, meu amigo. A Suécia não é um país socialista e nunca ficou rica por causa do Estado. E digo mais, seus problemas atuais estão nas políticas públicas e nos gastos governamentais. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Como a esquerda não tem pontos de referência de países socialistas de sucesso, só para citar o fracasso da União Soviética, foi criado então um mito dos países nórdicos, e um dos mais famosos é o caso da Suécia, apontado como modelo perfeito de social-democracia com forte intervenção do Estado. Supostamente, na Suécia, o Estado finalmente deu certo e conseguiu distribuir o dinheiro roubado de forma justa, porque o povo lá é honesto, não gosta de corrupção e quer um Estado eficiente e focado em políticas públicas de qualidade. No entanto, o que a esquerda finge que não existe é a verdadeira história econômica da Suécia, que só enriqueceu muito por ter criado um ambiente atrativo para investimentos privados e fácil para que empreendedores trabalhem e enriqueçam. E é claro, esse ambiente atrativo do qual falo não é um ambiente com muitas burocracias, regulações, instituições estatais, insegurança jurídica e leis trabalhistas. É um ambiente com pouco Estado dificultando a vida das pessoas e seus negócios. Como em todos os países que se tornaram ricos, como os Estados Unidos, e nem um pouco diferente da Suíça, Singapura, Nova Zelândia e Hong Kong, os países nórdicos abriram sua economia e criaram um ambiente com segurança jurídica para as empresas atuarem, com ausência de regulamentações e burocracias e baixos impostos para o setor privado. Com relação à questão da baixa taxa de corrupção encontrada nos países escandinavos, é porque o Estado é bem menor do que a maioria dos países com estados grandes, sobretudo o Brasil, assim não tem tanto que desviar de recursos. Quanto maior a máquina pública, tem-se empresas estatais com cabides de emprego, privilégios para elite, muitas instituições do governo que controlam grandes quantias de dinheiro como ministérios, e maior será a corrupção, pois os membros do Estado terão acesso a mais recursos e mais brechas para roubar. E quando se está dentro da máquina pública, o maior incentivo que um político ou burocrata tem é se enriquecer o máximo possível num curto período de tempo às custas dos pagadores de impostos. O Estado não foi criado para servir a ninguém, muito menos seus próprios súditos. A Suécia não é de outro mundo, ou outra dimensão da realidade. A natureza do Estado é a mesma lá como é aqui. E o sistema de incentivos que as pessoas têm dentro de um monopólio como o Estado é o pior possível. Acontece também, por outro lado, que países pequenos ou com pouquíssimos recursos naturais tendem a se render mais aos benefícios do comércio capitalista internacional, pois esses países não podem se dar ao luxo do total fechamento econômico. Em geral, muitas vezes eles dependem do comércio com outros países para quase tudo. O caso em particular de Cuba é de fato uma triste realidade, mas a pequena ilha foi totalmente dominada por marxistas e recebia financiamento da União Soviética e posteriormente da Venezuela e Brasil no período do governo PT. Isso tudo via apoio do Foro de São Paulo. Apesar disso, o povo cubano sempre viveu num estado de miséria completa, sendo então escravos de um governo totalitário. Os marxistas querem apenas escravos vivendo em condições de indigna subsistência, e a Venezuela estava caminhando nessa direção. Um exemplo dessa perversidade dos marxistas é a visão de Lula sobre a classe média brasileira supostamente ostentar muito e ter que aprender a viver em condição de subsistência com o mínimo necessário à vida, enquanto o ladrão vive com milhões e ganha super salário. Bem, vamos à história econômica da Suécia. O progresso atual da Suécia é fruto de um longo período de abertura econômica. Esse país não foi livre desde sempre. Antes de 1850, todo o mercado lá era regulado e havia uma massa de camponeses pobres que eram subjugados pelo Estado. As terras tinham caráter coletivo e o comércio apenas permitido nas pequenas cidades, e até mesmo as exportações de produtos como alimentos eram proibidos. Naquela época, a Suécia nem chegava perto do desenvolvimento econômico do Reino Unido, por exemplo. Não existia essa mentalidade que valorizava a liberdade individual e o respeito à propriedade privada. No entanto, entre 1850 e 1950, houve vários progressos. A população cresceu, a mortalidade infantil diminuiu e a renda aumentou cerca de 8 vezes devido a um aumento na produtividade econômica. Foi o capitalismo que proporcionou todo esse crescimento. Claro, antes do capitalismo e seu milagre, sempre há um difícil período de mudanças de mentalidade,
do abandono total das ideias intervencionistas, coletivistas e socialistas. E do século XVIII para o XIX estava acontecendo essa mudança nas mentes na Suécia. Lembrem-se, a revolução econômica e toda mudança política acontecem depois de um processo de revolução intelectual. Por isso é importante divulgar as ideias corretas e criar instituições de ensino e canais de educação que objetivam educar as pessoas e não doutriná-las. Os países aqui da América Latina sucumbiram ao modelo de Estado intervencionista e paternalista, porque, infelizmente, fomos dominados pelas ideias da esquerda socialista. Nossas escolas e universidades aderiram às visões nacional-desenvolvimentistas, keynesianas e até marxistas, pela falsa ideia de que o Estado grande ajuda os mais pobres e promove desenvolvimento econômico. Os principais pontos defendidos pelos intelectuais que exigiam a liberdade econômica na Suécia foram o direito de propriedade privada estabelecido e protegido, fim de subsídios a grupos específicos, livre exercício do trabalho, abertura do mercado internacional, a garantia de um sistema bancário e de juros desimpedido e uma severa diminuição dos impostos. É preciso ressaltar também que uma moeda sólida que mantém seu valor é imprescindível para qualquer sociedade que queira prosperar. A inflação corrói a poupança e afasta investidores, tornando todo o ambiente de negócios inseguro. Além disso, várias regulamentações que estrangulavam a indústria de madeira e ferro tinham sido abolidas, e todos esses passos foram importantes na criação de um ambiente verdadeiramente capitalista. Capitalismo é livre iniciativa, livre associação e concorrência e abertura comercial total. Tudo isso num ambiente onde o direito de propriedade privada é absoluto. Durante o século XX, vale ressaltar, a Suécia não participou das duas grandes guerras mundiais que destruíram a Europa, e isso permitiu manter sua economia em constante crescimento, já que muitos países tiveram a economia dizimada. A guerra custa muito caro a todo governo e só promove destruição de riqueza e negócios, além de concentrar mais poder ao Estado, que cria novas intervenções e controle num ciclo sem fim. Nesse ambiente bélico, todas as energias e recursos são direcionados ao esforço de guerra, e isso impede qualquer criação de um mercado próspero e de inovações tecnológicas que objetivam servir às necessidades das pessoas. Felizmente, a Suécia ficou livre da guerra, mas sem o capitalismo e o respeito à propriedade privada, à livre associação e abertura ao investimento estrangeiro, quase nenhuma riqueza seria criada, mesmo sem entrar diretamente nas guerras. Evitar guerras foi importante, mas é só uma pequena parte. No entanto, a Suécia passa por um período de estagnação econômica na segunda metade do século XX, com o crescimento dos impostos, dos subsídios a setores da economia e das políticas públicas. Apesar de estar bem economicamente na década de 50, com impostos menores que nos Estados Unidos, a coisa começa a mudar na década seguinte. Entre 1960 a 1980, ocorre esse aumento do crescimento do Estado e seus gastos, que chegou a 60% do PIB, e em 1970 foram criadas leis trabalhistas bastante rigorosas. Já os setores da economia que sofriam de estagnação receberam subsídios do governo e os impostos foram triplicados, encarecendo o custo de vida para o cidadão médio. O resultado não foi bom. Não houve nenhum emprego real criado no setor produtivo, apenas o crescimento artificial e temporário promovido pelo governo. Mas isso dura apenas um tempo, até quando a crise chega. Mesmo que na década de 70 a Suécia chegou a ser considerado o quarto país mais rico do mundo, as consequências do intervencionismo levaram alguns anos. Na década de 80, houve o que é chamado de a Grande Depressão Sueca, como consequência do aumento de gastos e com o aumento da inflação da moeda. Porém, depois dessa crise do welfare state, a Suécia recuou novamente para um modelo mais liberal e pró-mercado. Apesar da Suécia não ter voltado a um modelo de liberalismo quase completo, a Suécia de hoje ainda é um dos países mais fáceis de empreender e fazer negócios. Os socialistas vivem dizendo que o que existe de bom na economia sueca é fruto de um aumento da intervenção do Estado, o que não faz sentido algum. Do contrário, Venezuela, Cuba, Argentina seriam os países mais ricos do mundo, e a antiga União Soviética nem teria entrado em colapso. A verdade é que nem mesmo a história econômica da Suécia e seu atual momento confirmam essa ideia falsa, propagada pelos charlatões de esquerda. No ano 2000, houve uma queda da Suécia nos rankings de países mais ricos, caindo para a 14ª posição, ainda muito à frente do Brasil, é claro.
Existia lá um modelo corporativista, uma relação de reciprocidade de interesses entre o governo e empresários de setores específicos. A verdade é que as relações corporativistas são comuns na grande maioria dos países do mundo, pois isso beneficia pessoas que estão em posição de poder, seja político ou financeiro, que se aliam e quem paga o pato é o cidadão comum, você, nós. O país como um todo deixa de enriquecer e prosperar nessa situação, pois o governo usa recursos públicos para subsidiar e beneficiar empresários em detrimento da livre competição no mercado. Muitas empresas na Suécia se mantiveram operando no mercado apenas porque o governo resolveu ajudá-las e impedir sua falência. Esse tipo de política é muito comum em países intervencionistas, e muitos países ocidentais caminharam em direção à social-democracia e seu modelo de bem-estar social e corporativo, como a França, um país que está cada vez mais falido e com problemas econômicos. Já o estado de bem-estar social da Suécia só é viável de ser mantido porque o setor que cria riqueza, as empresas privadas, não são sufocadas com regulações e burocracias, e seus impostos não são muito altos, totalmente diferente da realidade brasileira. A Suécia só voltou a crescer após a crise da década de 80, graças a reformas liberais e um processo de desregulação da economia e maior abertura ao comércio internacional. Hoje em dia, a Suécia está entre as 30 economias mais livres do mundo. Em alguns rankings, ela se situa na 10ª posição em facilidade de fazer negócios. E toda essa herança de riqueza e mercado livre é consequência de um período de liberalismo econômico que primeiro foi defendido por intelectuais liberais que almejavam viver numa sociedade mais livre. Mesmo que a Suécia não seja 100% livre mercado, já que há sim políticas de bem-estar social, é necessário destacar que são os pobres e a classe média os principais financiadores dessas políticas, e elas estão promovendo a estagnação econômica por lá. Qual o sentido do pobre e da classe média ter que entregar o dinheiro ao governo para o governo fazer uma política pública, sendo que o cidadão poderia simplesmente pagar o produto ou serviço diretamente numa empresa? Sustentar o governo e todo o aparato burocrático e seus parasitas sai muito mais caro do que comprar o produto diretamente no mercado. Por fim, trago a vocês uma precisa constatação do economista francês Frédéric Bastiat, que nos faz refletir sobre o atual modelo de bem-estar social. Eu não consigo sinceramente entender como a fraternidade pode ser legalmente forçada, sem que a liberdade seja legalmente destruída e, em consequência, a justiça legalmente pisada. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por o historiador libertário, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!